O que vem a ser a endometriose? Bom, para entender o que é endometriose, vamos primeiro entender o que significa endométrio, que é daí que vem o nome. O endométrio, como o próprio nome já diz, é a parte interna do útero. Endo é dentro, metros é útero, então é a parte interna que recobre o útero. Este endométrio, todo mês ele sangra, ele se forma com a ajuda dos hormônios femininos, e quando há uma taxa na queda dos hormônios, esse endométrio se desfaz, ele morre e sangra, dando origem à menstruação. A endometriose não é nada mais do que pequenos pedaços desta parte interna do útero que saem e vão se localizar nos ovários, trompas, bexiga, intestino, toda aquela parte de baixo onde está localizado o útero. Isso gera dor e é totalmente anormal. Portanto, a endometriose é uma implantação anômala desta parte interna do útero. Isso não tem nada a ver com câncer, é bem diferente, graças a Deus, muito menos perigoso. No entanto, a endometriose é bastante desagradável e pode vir a gerar até alguma dificuldade para engravidar. Quais são os sintomas principais que vão levar a uma suspeita de endometriose? Basicamente é dor pélvica, uma dor no pé da barriga. O que é interessante observar na endometriose é que a gravidade da doença não acompanha a gravidade dos sintomas. Assim, nós podemos ter pacientes que têm uma endometriose severa e praticamente nenhum sintoma, e o inverso, paciente com muita dor com uma endometriose bastante leve. Agora, dor é o sintoma principal. E que tipo de dor? Bom, primeiro, dor cólica durante a menstruação. Dores bastante intensas que impedem a paciente de fazer as suas atividades diárias, sugerem que pode haver endometriose. Nem todos os casos são devidos a isso, mas em boa parte dos casos de endometriose existem essas cólicas menstruais horrorosas. Em segundo lugar, dor na relação sexual. Por quê? Porque aqueles focos de endométrio que saíram do útero, eles se implantam muitas vezes na parte de trás do útero. E com a movimentação do útero durante a relação sexual, a paciente começa a ter bastante dor no pé da barriga. Em terceiro lugar, sangramento irregular. E finalmente, dor às vezes durante o ciclo inteirinho. A paciente pode ter dor pélvica contínua. Uma outra suspeita de endometriose pode acontecer quando há dor para defecar, porque esses focos de endometriose podem grudar na parte final do intestino, e daí a paciente vai evacuar e sente muita dor, ou às vezes até dor ao urinar, porque esses focos também podem se implantar na bexiga e dar dor na bexiga. Portanto, é um quadro variado, mas a dor é o sintoma principal e é a primeira suspeita que faz com que o médico peça algum exame suplementar para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico de endometriose, de alguma maneira, infelizmente, não é muito simples. E por quê? Porque, apesar de um exame ginecológico cuidadoso, apesar de um ultrassom muito bem feito, apesar de uma ressonância magnética que pode estar perfeitamente normal, a paciente pode ter endometriose. Então, o exame padrão para detectar a endometriose e estagiar o grau de endometriose, porque a endometriose pode ser leve, moderada ou severa, é a laparoscopia. Então, uma paciente que apresente sintomas sugestivos de endometriose, que são cólicas menstruais horrorosas, dor à relação sexual, dor para defecar, dor para urinar, essa paciente precisa passar no médico, ela vai ter que fazer um exame ginecológico cuidadoso, que infelizmente pode não detectar nada, ela precisa fazer um ultrassom, eventualmente uma ressonância magnética antes de passar para o exame mais agressivo, que é a laparoscopia. Esta é a ordem da investigação de uma dor pélvica em pacientes femininas. Bom, o tratamento da endometriose é extremamente variado e pode passar desde nada, desde não se fazer nada, até um tratamento em que a paciente faz uma cirurgia. Então a gente entende que
Cada caso é um caso. Endometriose, ela nunca é igual e nunca vai atingir as pacientes da mesma maneira. Portanto, é preciso saber que o tratamento também vai variar muito. A gente pode não fazer nada desde que a paciente não tenha muita dor e não tenha vontade de engravidar, porque a endometriose pode, infelizmente, dificultar a gravidez. De maneiras que a gente pode não fazer nada, em alguns casos a gente apenas emprega medicação anti-inflamatória, que alivia bastante a dor, em outros casos a gente emprega a pílula anticoncepcional e, infelizmente, em alguns casos é necessária a cirurgia. Existem tratamentos especializados com hormônios que bloqueiam a proliferação, o crescimento daquele endométrio fora do útero, e isto às vezes é tentado com algumas pacientes que precisam de tratamento. Na realidade, muitas vezes a gente faz uma combinação de todos esses tratamentos para poder ajudar a paciente a ficar melhor. Volto a repetir que o tratamento é individualizado, não existe um tratamento único. Felizmente, nós temos bastante opções e, infelizmente, em alguns casos o tratamento é bastante difícil. Porque como não se conhece corretamente a causa da endometriose, às vezes o tratamento fica um pouco deficiente. Um dos modos de se evitar a endometriose ou prevenir a endometriose é, primeiro, tomando pílula de maneira contínua. Quando a paciente toma a pílula de maneira contínua, não fazendo intervalo para sangrar, ela não sangra. Ela pode fazer isso, por exemplo, durante 3, 4, 5, 6 meses direto. Ela toma 6 meses de pílula e aí sim ela para, faz uma menstruação. 6 meses de pílula, para, faz uma menstruação. Esse é um modo de se evitar a endometriose. Daí a pílula tem seus benefícios desse lado. Por outro lado, uma outra maneira de evitar a endometriose é engravidando. Antigamente, quando as mulheres tinham 7, 8, 9 gravidezes, elas na realidade ficavam 10, 12, 15 anos sem menstruar, porque elas engravidavam, ficavam 9 meses, depois davam de mamar até 6 meses, 1 ano, ficava quase mais 1 ano. Então, para cada filho, a paciente ficava 1 ano e meio, 2 anos sem menstruar, portanto, sem risco de desencadear endometriose. 6, 7 filhos são praticamente 12 anos sem menstruar. Faz uma baita diferença com o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia as pacientes têm 1 ou 2 filhos no máximo e tardiamente. Daí, essa doença dita mais moderna, que é a endometriose, aparecer em tão grande quantidade como que nós vemos hoje. Então, as duas recomendações básicas para tentar prevenir a endometriose, é uma tentativa, porque às vezes infelizmente isso não funciona, mas é uma tentativa válida, é engravidar mais cedo possível, não deixar para muito tarde, e o uso da pílula de uma maneira mais contínua, usar a pílula durante 5, 6 meses de maneira contínua e sangrar apenas 1 mês. Essas são as maneiras de prevenir a endometriose.